Agora eu quero que você preste atenção nessa palavra. Eu não sei se é uma pregação de forma geral ou se é mais ou menos um esclarecimento. Não sei se eu estava com a palavra na ponta da língua, acabei esquecendo, né? Eu não sei se isso aqui é uma explicação, eu não sei. Eu só sei que eu quero que você escute o que Deus tem para falar, porque eu tentei mudar isso aqui de todas as formas, eu recorri a outras mensagens e o Espírito Santo preencheu isso no meu coração. Nós, antes de começarmos já a pandemia, percebia-se que muitas pessoas, de certa forma, elas estavam esmorecendo na fé. E às vezes a gente fica procurando culpados para isso. Às vezes a gente fica tentando achar o culpado. Por exemplo, uma das coisas que eu muito ouvi nos últimos dias, para as pessoas que estavam se tornando adeptos, né, que eu chamo disso até de um movimento, adeptos dos desigrejados, era porque na ideia deles, na cabeça deles, a igreja estava se tornando muito capitalista, muito dinheirista, né? Ela só pensava em dinheiro. Para qualquer pessoa que frequenta a igreja de maneira regular, não é aquela pessoa que vai lá de vez em quando, é aquela pessoa que realmente se torna membro do reino de Deus, aquela pessoa que realmente congrega. Ela sabe que isso não é uma verdade. Ela sabe que isso é uma estratégia que Satanás usa, primeiro, para afastar aqueles que de certa forma até têm vontade de vir. Porque às vezes o medo que as pessoas colocam lá fora é que se elas vierem para a igreja vai tomar tudo que ela tem. E a gente sabe que isso é uma mentira do cão. Isso é uma mentira de Satanás. Pelo contrário, as pessoas chegam na igreja em uma situação deplorável. Quando a igreja tem condições, dá uma assistência social àquela pessoa de todas as formas possíveis. E aí a gente vê aquela pessoa que chegou abatida, caída, com a vida destruída, de repente se reerguer. E aí ela se torna um canal de bênção. Ela fala assim: poxa pastor, assim como eu cheguei na igreja e a igreja me ajudou, agora eu vou fazer de tudo para ajudar a igreja. Porque da forma que ela me ajudou, ela vai ajudar outras pessoas também. Cabe a mim passar esse benefício, cabe a mim passar essa bondade. Por isso que a Bíblia fala que nós que somos de Deus, os homens precisam ver as nossas boas o quê? Obras, precisam ver as nossas ações, né? Aí as pessoas, elas ouvem isso e aí elas até querem se achegar, elas até querem se aproximar, mas o diabo cria esse medo na alma dessas pessoas, ou às vezes na própria pessoa que está dentro da igreja, né? Não, porque a igreja só pensa nisso, porque a igreja não está preocupada com você, porque a igreja não está nem aí com você, você está passando isso. Aí quando veio a pandemia, a coisa piorou. Eu me lembro de uma vez, quando bem no início da pandemia, eu mandei uma mensagem para os irmãos da igreja, pessoas que me deram seu telefone, apenas lembrando: olha pessoal, a igreja está aberta, se você tem o seu dízimo, se você tem a sua oferta, traz na igreja, a gente precisa manter as obras abertas. O missionário hoje, ainda pela manhã, falou assim: graças a Deus, a pandemia atingiu muitos lugares, mas Deus poupou a igreja. Olha que coisa maravilhosa. E a gente mandou mensagem, explicou, e muitas pessoas se solidarizaram, irmão, chegaram, foram fiéis, sabe? Vou abrir um aspa aqui, parece que foi mais fiel na pandemia do que quando voltou para a igreja, só para você ter noção. E aí de repente eu mandei a mensagem, uma pessoa me mandou uma outra, e você vê quando a mensagem ela é carregada de raiva, quando a mensagem ela é carregada de ódio. Eu não lembro quem é a pessoa, nem sei se eu tenho o número dela ainda. E ela olhou para mim e respondeu assim: ah pastor, ao invés do senhor estar preocupado em pedir dízimo e oferta nas igrejas, por que o senhor não se preocupa em levantar cesta básica e ajudar o povo que está passando fome? Olha, é claro que a gente não responde da mesma moeda, a gente não paga na mesma moeda, mas a vontade era falar assim: mãe, em qual igreja você está indo? Porque eu acho que você não está vindo na minha. Porque na nossa, mesmo em trancos e abarrancos, como diz o ditado, nós estávamos levantando aqui cestas básicas, estendendo a mão para quem precisava, ajudando quem necessitava. Ah pastor, mas eu não vi isso. Mas a Bíblia fala: o que a mão direita faz não tem que ficar sabendo o quê? A esquerda. Eu não quero receber de louvor de homens, irmãos. Você acha, eu vou fazer o quê? Não, eu vou lá pegar. A pessoa já é uma humilhação a pessoa não ter o que comer, correto? Sim ou não? Já é uma humilhação, uma pessoa não ter o básico para sobreviver. Aí eu vou lá, pego, levo uma cesta básica, coloco na mão da pessoa e tiro uma selfie e posto no Facebook, ó, estava passando fome. Ah, irmão, eu acho que isso é um pouco de falta de até ética. E olha que teve pastores que fizeram isso, na minha opinião. Se querem fazer, não tem problema, eu não faço. Porque eu sei o que é passar fome.
Eu sei o que é chegar na porta, na minha casa, passar fome em si não, mas não ter às vezes o que precisa para comer. Não ter o que comer, falta um gás, falta um arroz, falta um feijão, falta uma carne, ter que fazer isso. Eu já tive que fritar mortadela para almoçar. Então eu sei o que é precisão, sei o que é necessidade. Eu sei o que é os amiguinhos me chamar para ir na casa deles, eu ir na casa deles e lá simplesmente ter um banquete, um lanche maravilhoso, a gente comer de forma gostosa e depois falar assim, nós vamos na casa do Adécimo e depois eu ter que desconversar porque eu sei que eu não tinha essa provisão no momento. Estávamos enfrentando um momento difícil naquela época. Então eu sei o que é passar, o que é viver precisões. Por isso que eu não gosto de expor ninguém, e não vou expor, irmão. Essa é a minha maneira de trabalhar. Eu não exponho vida de ninguém. É o meu trabalho, é o meu ministério dessa forma. Aí essa irmã então mandou uma mensagem, por que o senhor não faz isso? Eu falei assim, irmã, mas só tem vindo da nossa igreja? Eu acho que na nossa igreja só não está vindo. Porque nós temos feito esse trabalho, mesmo a igreja precisando para se manter, a igreja está se virando nos 30, como diz o ditado. Aí eu devolvi a pergunta para ela. Agora eu é quem quero te perguntar, o que você está fazendo para ajudar essas pessoas? Aí ela respondeu assim, mas eu não sou rica. Nós também não. Nós também não somos, mas estamos fazendo por onde? Nós estamos fazendo por onde? Então você vê muitas pessoas se esfriarem na fé, decaírem da fé, sabe? E alguns acabam se distanciando, e às vezes não dá nem chance de se explicar de verdade. E aí começa a virar para um lado, não, porque olha, eu caí, me afastei, sabe? Eu me esmoreci na fé, me distanciei, e você não acredita. Você acredita que o pastor não veio nenhuma vez na minha casa? Você acredita que o pastor não fez nada por mim? O pastor sequer me mandou uma mensagem, sabendo que eu estava nessa situação? E aí foi quando o Espírito Santo falou ao meu coração, será que o motivo desse esmorecimento, o motivo dessa queda, o motivo desse afastamento é falta de ajuda? Faltou ajuda ou é falta de posicionamento? Será que realmente faltou ajuda para as pessoas, irmão? Será que elas não teve o auxílio? Porque infelizmente existe uma síndrome no mundo. Qual que é essa síndrome? De transferir responsabilidade, sempre colocar a culpa no outro pela minha queda, mas o pecado foi meu. Graças a Deus que Davi não fez isso. A Bíblia fala que Davi pecou, caindo com uma mulher chamada Batseba, e a Bíblia fala que quando foi revelado o seu pecado, ele logo se arrependeu. Tanto que nos salmos que eu amo ler, que é o Salmo 51, olha o que o salmista diz nos primeiros versículos, Salmo 51, versículo 1. Olha o que o Senhor Deus, olha o que Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga o quê? Aqueles minhas é um pronome possessivo, meu, é meu, me pertence, é minhas transgressões, meus erros, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente do quê? Mais uma vez, da minha iniquidade, e purifica-me do meu. Mas no caso de Davi foi um pecado de adultério, correto? Sim ou não, pessoal? Foi ou não foi? E alguém adultera sozinho? Não. Ele poderia muito bem falar assim, essa mulher que tinha pombagira, que veio tomar banho bem debaixo do meu terraço aqui, essa mulher que está com demônio, sabe que os homens, os rapazes saíram para a guerra, o marido dela saiu para a guerra, e aí ela vem se banhar bem perto da minha porta, que negócio que é esse? Não, Davi em nenhum momento ele transferiu responsabilidade, em todo o tempo ele reconheceu o seu erro. Em todo o tempo, e às vezes existe essa síndrome da gente sempre colocar no outro a falha que nós é que temos cometido. O erro é quem está cometendo somos nós. Meu irmão, que como igreja de Deus, você que está aqui, você que está assistindo, passe a viver isso. Porque o nosso Deus está disposto a fazer, tanto que o livro de Isaías 59, a Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas. O nosso Deus está sempre disposto a fazer algo por nós, porém, as pessoas preferem escolher refúgio, as pessoas preferem esperar a ajuda do homem. E no Salmo 108, versículo 12, olha o que o Senhor Deus ele diz assim, ó, dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte de quem? Do homem. Meu irmão, chega um certo ponto que eu estou limitado.
Eu chego para você, te dou as orientações, olha para o pastor te explica, o pastor ora por você, sabe? É igual eu costumo dar um exemplo de uma irmã, né? Eu sei que ela não vai ficar chateada se ela identificar-se com o exemplo que eu vou dar, mas é um testemunho, porque ela está firme na glória de Deus. Ela estava afastada, vinha na igreja, cumpria com as suas obrigações, devolvia o dízimo, devolvia a oferta. E aí eu me lembro que eu chamei a atenção em bom sentido: irmã, você está afastada, você não vem nos cultos. Irmã, a senhora traz o dízimo, a senhora traz a oferta, mas não vem na igreja. Aí ela respondeu: não, pastor, é porque eu ando desanimada. Aí eu quero até aproveitar e pedir para o senhor, ora por mim. Aí eu falei alguma coisa naquela época, eu não me lembro, aí eu terminei a mensagem, mas deu vontade de voltar lá e falar depois o que veio no meu coração. Que deu vontade de falar assim: irmã, mas orar nós já estamos orando e não está adiantando nada, não é verdade? Porque orar nós estamos orando antes de começar a pandemia, durante a pandemia e ainda quase no pós da pandemia, nós estamos clamando a Deus pela sua vida. Então, nesse caso, não é só questão de orar, é questão de você também tomar atitude. Porque só orar por orar, a gente já até falou de uma forma bem simples, que oração é ação. Se você colocar oração, tirar o ora, fica ação. O OR fica ação, só tem que ter atitude. Eu estou orando pela senhora, estou intercedendo para a senhora, mas você precisa fazer por onde? Então as pessoas preferem sair do sufoco, elas querem sair da angústia, mas esperando o socorro do homem. E o próprio Deus já deixou claro: vão é o socorro que vem da parte do homem. Porque o homem não te conhece por inteiro, ele não sabe o que se passa dentro de você. E o homem, infelizmente, ele é dotado de acusação. Ele sempre vai falar que o motivo da sua queda é por causa de um pecado. Ele sempre vai dizer que o motivo da sua separação é por causa de um pecado. Ele sempre vai dizer que o motivo da sua doença é por causa de um pecado. Ele sempre vai dizer que o motivo da sua dívida é por causa de um pecado. E assim vai te encher de pecado, que você vai falar assim: eu não sei nem onde está. Eu não sei, porque eu já pedi perdão de tanta coisa, estou quase pedindo perdão de existir. Vou pedir para Deus perdão de eu existir, porque acho que esse é o motivo do meu pecado. O homem, irmão, não pode fazer nada por você. Por isso que ele diz: dá-nos auxílio para sairmos da angústia. Quem tem o braço forte para tirar você do Egito, como tirou Israel, para tirar você da escravidão, como tirou Israel, para poder sustentar você, como sustentou Israel, é o Senhor nosso Deus. Por isso que ele disse: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro do homem. E em contrapartida, um salmo que nós conhecemos muito, que é o Salmo 23, olha o que o Senhor Deus diz, versículo 1: o Senhor é o meu, mais alto, o Senhor é o meu, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes, e guia-me mansamente a águas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu. Agora preste atenção: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da... Primeira coisa que nos aconteceria: nós não mal algum. Por quê, pastor? Primeiro, porque tu estás comigo. A ausência de medo do seu coração é só quando você tem a plena convicção de que Deus está contigo, irmão. A ausência de medo na sua alma: ah, pastor, ultimamente eu não sei o que eu faço, que decisão eu tomo, que escolha eu faço. Deus não está nisso, porque Deus não é Deus de confusão. Não faça nada baseando na sua chateação, não faça nada baseado na sua vaidade. Por que, pastor, baseado na vaidade? A pessoa vai falar assim: poxa, pastor, eu preciso comprar algo, sabe, eu preciso de algo, eu tenho que comprar. Será que precisa mesmo? É necessidade? Ou será que é uma vaidade que está falando mais forte? Eu estava esses dias pensando, eu falei assim o seguinte: existem eu posso, mas não sei se eu devo. Eu quero, mas eu não sei se eu posso. É isso que as pessoas têm que parar para pensar. Poxa, pastor, eu posso comprar tal coisa, mesmo sem precisar, porque eu tenho, e isso não me vai acarretar problema algum. Aí é outra história. Todos nós vamos chegar a esse ponto, amém, pessoal? Amém, irmãos? De poder comprar sem precisar de prestar conta, ou seja, de sofrer algum dano. Mas tem aquele, irmão, que não pode e não tem, e quer fazer. E aí a coisa dá errado, logo vira para Deus e fala: cadê o Deus que me fez? Cadê o Deus que honra? Cadê o Deus que prospera? Cadê o Deus que abre a porta? Isso eu fiz.
E isso eu tenho feito, diz o Senhor, isso eu tenho realizado. Então às vezes aquela vaidade, eu preciso ter por ter, né? Eu preciso ter por ter, eu quero, eu preciso, né? É igual esses dias falaram sobre o iPhone, que está muito caro, né? Que veio num preço, o iPhone 12, é o 12, né? Que veio muito caro. Aí disse que chegou uma mocinha e falou para a outra assim: nossa, eu vou comprar um iPhone 12. A outra regalou o olho porque sabia o valor. Falei, sério? E quando você vai comprar? Aí a outra respondeu assim: quando ele baixar para R$5. Aí eu vou comprar quando baixar para R$5, né? Irmão, aquela vaidade, aí as pessoas vão lá, faz as coisas e depois vê a vida, ó, virar uma bagunça. Voltando para o tema principal, a Bíblia fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, primeiro, tu estás comigo. E aí ele nos dá uma outra condição: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmão, a vara tem consolado, o cajado tem consolado. Ah não, mas Deus tem que vir me manobrar. Irmão, só tem um ser que trata o homem, no sentido genérico, homem e mulher, como marionete, o diabo. Quando a pessoa ela é desprovida da presença de Deus, quando a pessoa é desprovida do Espírito Santo, a pessoa ela é uma marionete na mão do diabo. Um dia ela fere e um dia o diabo deixa ela ser ferida. Um dia ela vai lá, o diabo usa a pessoa para prejudicar, e depois o diabo faz com que ela seja prejudicada, e assim vai. Até que chega um ponto, quando aquela pessoa não tem mais nenhuma funcionalidade para o inimigo. Aí o diabo joga a pessoa na sarjeta, joga a pessoa na lama. E aí surgem os pensamentos de suicídio, surgem os pensamentos de sumir. Cuidado se você já passou pela sua cabeça: uma hora eu vou sumir, vocês não vão saber, vocês não vão achar eu, vocês não vão saber onde eu vou estar. Cuidado. Está começando a se tornar um instrumento na mão errada do inimigo. Deus não te trata, Deus não me trata, Deus não trata a sua criatura como marionete. Não pense que Deus vai fazer assim. Ele te dá a vara, Ele te dá o cajado, Ele te dá a instrução, Ele te conduz. É isso que a Bíblia fala. Mas no fim, cumpre-se o que diz Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo fala na igreja. Preste atenção, o que o Espírito Santo fala na igreja. O que o Espírito Santo fala. Não sai procurando coisa não. Espírito tem de monte, irmão, mas Espírito Santo é só um. Espírito tem milhares, mas santo só tem um. Santo só tem um, não tem outro. Cuidado com isso. Então será que para essas pessoas que talvez hoje estão em casa me assistindo, ouvindo essa pregação, teve o aval para poder estar na igreja, teve o aval para voltar a congregar, voltar a buscar a face de Deus, reacender aquela chama do primeiro amor? Será que faltou ajuda? Será que faltou auxílio? Ou será que falta um posicionamento da parte da pessoa? Porque como contraste, Deus me mostra dois exemplos. Talvez antes de eu falar o primeiro exemplo, que é Mateus 18, eu quero que você primeiramente, talvez a pessoa ela vai questionar dizendo assim: poxa pastor, eu entendo o que o senhor está falando, eu compreendo o que o senhor está dizendo, que as pessoas precisam se posicionar, as pessoas precisam, encontrar seu lugar, elas precisam ser mais ativas, mas se o senhor analisar, se o senhor prestar atenção, nós temos o exemplo da parábola que Jesus disse das 100 ovelhas. Se o senhor parar para analisar, a Bíblia fala que uma delas o quê? Vocês não sabem a parábola das 100 ovelhas, irmão? Tem até a canção: eram 100 ovelhas. Das 100 ovelhas, quantas o quê? Se desgarraram? Uma. O senhor não viu lá, pastor? E olha o que ele fez. Ele deixou o quê? Para correr atrás daquela única que se desgarrou. Está vendo, pastor? Eu acho que o perfil da igreja deveria ser hoje assim. Eu acho que o perfil dos pastores deveriam ser assim, pastor. Mas vamos analisar um detalhe. Mateus capítulo 18, versículo a partir do 8, fala sobre essa parábola. Vamos prestar atenção nela então. Diz assim, ó, Mateus 18, versículo 8, diz assim, ó: portanto, se a
tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida coxo ou até mesmo aleijado, do que tendo as suas mãos ou os seus 2 pés sendo lançado na onde? 2. Se o teu olho, versículo 9, te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do... A gente sabe que isso aqui é apenas de modo figurado, não o inferno, não o céu, mas um modo de se cortar, de se mutilar. Isso é apenas no sentido figurado, porque nós sabemos que se a gente entrar na glória, todas as nossas imperfeições irão o quê? Desaparecer. Então vamos supor que uma pessoa aqui na terra, ela viveu a vida toda cega, quando ela entrar na glória, irmão, ela vai ver a grandeza de Deus. A pessoa que na terra, por algum motivo, ou ela nasceu, ou ela ficou paralítica, tetraplégica, ou coisa do tipo, quando ela aceitar Jesus e entrar na glória, e faço uma observação, que esses dias não, já faz um tempo, eu vi um vídeo que me emocionou muito, aonde uma pessoa estava na UTI, e recebeu a palavra de Deus, e é uma pessoa idosa, e ela estava na UTI, ela falou assim, olha, eu não aceito subir aos céus, sem que primeiramente eu desça as águas. De uma forma comum, esse é o único momento que nós pastores podemos fazer batismo por aspersão. É o único momento, quando a pessoa não tem como ser mergulhada no rio, ou numa piscina, ou em algum lugar que tenha águas profundas, que dê de afundar a pessoa. Caso contrário, todo e qualquer batismo por aspersão é reprovado. A Bíblia não aceita, essa é uma exceção. Quando a pessoa está numa UTI e ela não pode sair de lá. Então o pastor pode ir lá, batiza ela simbolicamente, para que ela possa entrar no reino dos céus. Pastor, e se acontecer de não fazer? Também vai para o céu do mesmo jeito, porque a circunstância impede ela de batizar. Não é uma escolha de não querer, ou de esperar. Não. Ela está impedida, ela está vetada de poder descer as águas. E essa pessoa na UTI disse o seguinte, eu quero. Irmão, ela foi tirada da UTI, não sei qual aparelho que se usa, com guincho lá, o que eles têm, com todos os aparelhos necessários, levou aquela pessoa até a piscina, mergulhou e tirou ela. Eu me lembro também que aconteceu comigo, hoje ele está para a glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu estava na cidade de Primavera e um senhor cadeirante, ele falou, pastor, eu quero me batizar. Meu irmão, na hora, pegamos ele com a cadeira e tudo, e descemos nas águas, só não deixamos ele lá embaixo, mas nós batizamos ele, nós tiramos ele dali. Então a Bíblia aqui está dizendo, claro que é de uma forma figurada, quando ele fala que se sua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Se a tua perna pecar, se você te faz pecar, arranca e joga fora. Se o seu olho te faz pecar, é melhor que você arranque e joga fora, porque é melhor você entrar de uma forma deficiente no céu, do que desperdiçar, essa é a palavra, desperdiçar todo o seu corpo sendo lançado no inferno. Meu irmão, não desperdiça quem você é na presença de Deus. Você tem um valor excepcional. A Bíblia fala que a mulher tem um valor que excede ao de rubis. E a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. E olha que o mundo tem muita coisa de valor. Tem muita coisa de valor, irmão. Coisas estrondosas de valor. Uma das preciosidades que no fim vai valer muito mais do que qualquer coisa é a água potável. É água potável. Por que eles estão com tantos olhos em cima da nossa Amazônia? Porque a maior reserva de água potável é nossa. Se estourar uma terceira guerra mundial e as fronteiras se fecharem, praticamente o único país que sobrevive sozinho é o Brasil. Porque tudo que planta, colhe. E a maior reserva de água potável no mundo está na onde? Por que os olhos estão voltados para nós? Não é porque o povo brasileiro é um povo bacana, não. É porque nós temos o que eles não têm, se porventura algum dia acontecer alguma coisa, e a gente não está guardando o que é nosso. Nós não estamos protegendo o que nos pertence, amanhã pode nos fazer grande falta. Pode fazer grande falta. Então ele disse assim, valorize, porque é melhor que você perca uma dessas coisas e vá para o céu deficiente, do que você pegar tudo que você tem de maneira perfeita e lançar no inferno. Daí ele diz o seguinte, versículo 10, vede,
não desprezais algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha. Que vos parece? Que é interessante, se algum homem tiver sem o quê? E uma delas o quê? Não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos o quê? Que um desses pequeninos o quê? Então preste atenção, existe uma larga diferença entre uma pessoa que se desgarra e uma outra pessoa que se escolhe afastar. Aqui está exatamente o ponto-chave. Desgarrar é uma coisa, se afastar por conta própria é outra. Será que se afastou porque faltou ajuda ou porque não teve posicionamento? Eu trago comigo uma regra: quando alguém está me falando algo, ainda que eu saiba, eu não faço o que eu vou falar para você aqui agora. Suponhamos que eu estou falando com a irmã Cláudia. Ô irmã Cláudia, por que a senhora só tem que fazer assim, irmã? Porque de jeito... Ah, eu sei, pastor. Não, irmã, mas se a senhora fizer assim vai ficar melhor. Eu sei, pastor. Se sabe por que está fazendo errado. Pelo amor de Deus. Então se tem algo que eu trago comigo, quando alguém me fala alguma coisa, principalmente a minha liderança, e ainda que eu já saiba, eu respondo: sim, senhor. Vou redobrar minha atenção sobre isso. Porque eu não quero ser uma pessoa prepotente. Não, eu sei. Eu sei como que é. Mas se tá, por que está enrolado desse jeito então? Me explica então. Ah, então não é desgarrar, é vontade própria de viver no enrosco. Se sabe e está fazendo, então já não resta mais sacrifício, como diz a Bíblia. Então desgarrar é uma coisa. E quando uma ovelha se desgarra, o pastor vai lá, manda uma mensagem, liga, procura, se informa, né? Hoje na pandemia fica até um pouco difícil, porque nós estamos vetados, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia eu até parei de forçar para alguns irmãos virem na igreja. Por que o senhor fez isso, pastor? Porque a gente vai e força, pede. Eu nunca vi uma pessoa falar que atestou positivo para Covid na igreja. Eu nunca vi. Mas vamos lá, misericórdia que essa pessoa teste positivo. E se ela tinha medo de vir à igreja, e de repente quando ela começa a vir, ela testa positivo. Aonde o diabo vai colocar na cabeça dela que ela testou positivo? Mas aí ela vinha na igreja, ela ia no mercado, ela ia no trabalho, ela ia na farmácia, ela ia no açougue, ela ia na vizinha, ela ia no amigo, ela ia no filho, ela ia no parente, ela ia em tudo quanto é lugar. Mas é a igreja, porque foi só depois que eu passei a frequentar que eu atestei positivo. Então, para não ter esse problema, eu falei assim: a porta da igreja está aberta. Eu estou à disposição, se precisa, pode me contactar, pode me pedir, eu vou fazer o que for preciso. Mas eu deixei de pressionar, irmão, porque eu sei como são os seres humanos de acusar a gente. Será? Então volta ao título que Deus me deu. Será que falta ajuda para essas pessoas? Porque você vê muitas pessoas que hoje estão lá fora, no mundo, entregue completamente ao pecado. Porque eu já fui ministro de louvor. Mas por que foi? Por que não é? Não, porque eu era, obreiro da casa de Deus, eu era pastor. E por que não é mais? Por que você não é mais? Porque até onde entendo, é ministério. Irmão, Jesus, o dia que a igreja entendeu o que é ministério, irmão. Missionário falou assim, de nada assim, e aquilo eu já aprendi no meu coração. Ele estava falando sobre o patrocinador. Aí na hora que ele estava falando sobre patrocínio, ele pedindo patrocínio para as pessoas, ele mesmo parafraseou dizendo o seguinte: não, missionário, eu vou ajudar porque eu tenho condições, eu gosto de fazer doações, ajudar as pessoas, boas ações. Aí o missionário falou assim: se você gosta de fazer boas ações, se você gosta de ser caridoso, então procura uma instituição de caridade, um orfanato, alguma coisa desse tipo. Para nós aqui não serve, para nós é ministério. Porque quando a pessoa assume o ministério, não existe desculpa.
Porque lá atrás ele já deixou claramente: quando eu te pegar e te levantar para a obra, preste atenção, a primeira coisa que eu vou te fazer, te enviar no meio de lobos vestidos de quê? Aí depois você: pastor, porque eu não sabia que as pessoas eram assim. Sabia sim. Sabia sim, porque Deus nunca deixou de te alertar, Ele sempre deixou claro para você: maldito o homem que confia em quem? Na mulher também. Na mulher também. Então não vem: porque, sabe, pastor, as pessoas precisam amar mais, e você está amando mais. Claro que eu estou bom. Se você amasse, a Bíblia fala que o mal não suspeita mal, o amor não suspeita mal. E aí? Faltou ajuda para essas pessoas, irmão? Pessoas que hoje voltou para a mesa de um bar. Vou falar uma coisa muito forte aqui, irmão. Eu já vi até obreira ir parar numa casa de prostituição na frente da igreja. Eu já vi isso. Eu já vi, irmão, pastor que estava no altar pregando o evangelho, expulsando demônio, dando palavra, buscando o Espírito Santo, agora está entregue à vaidade, aos sentidos do homossexualismo, e por aí fora vai. Eu já vi membro da igreja, irmão, no primeiro banco, buscar a presença de Deus, chorar com a palavra, chorar com o Espírito Santo, de repente sair da igreja. Quando você vai procurar, a pessoa está lá novamente no grupo Allan Kardec, Espiritismo. Outros estão até batendo cabeça no terreiro de feitiçaria. Outros voltam até para a velha criatura da idolatria. Será que faltou ajuda para essas pessoas? Ou será que falta posicionamento delas? Jesus é o, mais alto, Jesus é o, e ninguém, se não for, acabou. Esse é o meu posicionamento. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém, o termo usado é ninguém, vai ao Pai, se não for por intermédio dEle. Então não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que me foi acrescentado de bom, não importa o que foi tirado de mim, ainda que seja abruptamente, não importa. Eu sei que eu não vou entrar no céu se não for por meio dele, então eu vou permanecer em Jesus. Eu vou permanecer em Cristo. Porque a minha fidelidade pode me trazer muitas dores, como nós temos o exemplo que já preguei aqui na igreja, depois da hora você vai ouvir. Mas a minha fidelidade também me livra disso. A minha fidelidade a Deus. Então aqui, a Bíblia fala que a ovelha se desgarrou. Não foi uma escolha própria. Não foi a decisão que ela tomou. Não foi uma escolha de si própria. A Bíblia fala que no trajeto ela acabou se perdendo. Aí sim a Bíblia fala que ele foi lá, deixou o quê? Deixou quem? As 99. Por quê? Irmão, você sabe por que eu vejo aqui que Jesus ele deu essa parábola? Sabe por que esse homem aqui, olha para o pastor, sabe por que esse homem aqui teve coragem de deixar as 99? Porque assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, o pastor também conhece as suas ovelhas. Assim como a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, e quando ouve a voz de estranho, ela foge. A Bíblia fala que também o pastor conhece as suas ovelhas. Assim como um pai, você não conhece seus filhos? Se você tem 5 filhos, você sabe o temperamento de cada um, é ou não é? Quando você vai comprar alguma coisa, você sabe exatamente o que cada um gosta ou desgosta, não é verdade? Quando o pai está muito assim bravo, ele compra tudo igual, para irritar todos eles. Aí quando o pai está bonzinho, que os filhos se comportaram, foi bacana, a mãe e o pai faz questão de fazer um mimo a mais. Mas quando não, vai ser tudo igual, tudo igual. Tem essa não, porque o pai conhece cada um dos seus. Você pode se surpreender, mas quando o pastor fica na igreja e ele se doa pelas suas ovelhas, ele conhece cada uma delas. Ele conhece, irmão. Agora olha para o seu irmão e fala assim: o pastor te conhece, tá?
Fala aí, olha para o irmão, fala, o pastor sabe quem você é. Aí agora fala igual cuiabano, bidia. Irmão, o pastor conhece tantas suas ovelhas, que ele sabe até quando a desculpa é uma mentira. O pastor sabe, conhece tão, que às vezes o pastor, para evitar confronto, porque já está cansado, porque já conhece a ovelha, porque às vezes a ovelha é um pouco dura, ela, como diz o ditado popular, jura com o pé junto, morre, mas não reconhece. Então, para a pessoa não se complicar mais ainda, porque a Bíblia fala que preso estás pelas palavras que saem da onde? Da sua boca, para você não ficar enredado com aquilo, o pastor até desvia assunto. Porque senão a pessoa vai falar o que não deve, vai inventar uma mentira maior, aí daqui a pouco vai chegar um ponto que o pastor vai ter que desmascarar. Irmão, cuidado. Pastor, eu não estou aqui te ameaçando não. Fala, pelo amor de Deus, eu não estou te ameaçando. Amém, irmãos? Até porque eu não vou na sua casa, eu não sou de ficar na sua casa, eu não sou de frequentar a sua casa. Se um dia eu tiver que ir lá, eu vou, né? Se for preciso ir lá, a gente vai. Mas por questões de segurança, o pastor atende a igreja. Então às vezes o pastor não pode estar fazendo as visitas que gostaríamos de fazer, né? Mas irmão, esse homem só teve coragem, só teve a decisão de deixar as 99, porque ele sabia muito bem quem elas eram. Então vou te dar um conselho. O dia que o pastor não te ligar, o dia que o pastor não te requisitar, o dia que o pastor não chamar você, não é porque o pastor desgosta de você, porque o seu pastor conhece a sua estrutura. O pastor sabe qual é a sua estrutura. Agora, se o seu pastor pega no seu pé, é porque ele também sabe qual é a sua estrutura, se é que tem. Aí o pastor pega no seu pé. Não, pastor. É igual um dia, um irmão aqui, eu vendo aqui, Deus falando no meu coração. E eu falei, meu Deus do céu. E eu olhava o irmão aqui na igreja, e glória a Deus. Eu olhava assim, falei, meu Deus, esse irmão. Sabe, ele não tinha, eu não sabia de nada. E eu olhando para ele, meu Deus. Aí um dia eu falei, não posso. Ele trabalha o dia inteiro e eu fico na igreja. Então a gente não consegue se encontrar, a não ser naquele momento rápido do culto. Então eu vou mandar uma mensagem. Liguei para ele. Falei, irmão, e aí, como é que você está? Não, pastor, beleza. Irmão, Deus colocou uma preocupação no meu coração a teu respeito. Não, pastor, não é nada não. Irmão, você tem certeza? Não, pastor, está tudo ok. Tem certeza? Não, pastor, está ótimo. Resultado, hoje está no mundo, afastado da igreja, acabou com o casamento e sabe lá o que está fazendo da vida. Irmão, uma se desgarrou. Desgarrar é uma coisa, deixar de se posicionar é outra. Quer ver um exemplo? Vamos em Lucas capítulo 15. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11, diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me... E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande... E ele começou a padecer o quê? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos, e ninguém lhe dava, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de... 18, levantar-me-ei, e irei ter com meu, e dir-lhe-ei, pai, o que ele fez? Pai, o que ele fez? Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus. Agora lê o versículo 20, o começo aí para mim.
E levantando-se foi para seu pai. O filho, abastado, cheio de fartura, vivendo do bom e do melhor. Chegou um dia que ele achou que ele estava no direito de fazer o que queria. Chegou e disse assim: pai, dá-me parte da herança que me pertence. O pai o ama. E já foi lá e repartiu a herança e deu a eles. A partir do momento que ele estava nas mãos, tudo aquilo, a Bíblia fala que ele, por conta própria, fez uma escolha em se afastar e ir para uma terra longínqua. E como a gente sabe, depois que eu falar, você repita comigo assim: nada, mais alto, nada. Para o pessoal da live do culto ouvir: nada dura para sempre. Eternidade é só lá, irmão. Seu salário não dura o mês inteiro, embora é o seu sonho, né? É o seu sonho. Não dura para sempre, irmão, nada dura. Ele foi lá, achou que o dinheiro ia, até que um dia ele viu que acabou. Aí o orgulho: vou voltar não, vou dar meus pulos. E a Bíblia fala que então ele procurou trabalho, ele procurou se virar. Aí alguém foi e lhe deu um emprego de honra. Cuidar de quê? Lembrando que todo trabalho dignifica o homem, irmão. Seja vender picolé ou seja um executivo de uma alta ou grande empresa. Trabalho dignifica o homem. Entenda isso. Cuidado a sua vaidade. Como assim a minha vaidade? Olha isso aqui para mim. Cuidado da sua vaidade. Você tem um perfil que se encaixa nesse trabalho, porque até os seus conhecimentos, o seu estudo te leva àquilo. Mas aí você quer ter cargo de honra. Aí você não prospera aqui e não chega lá. Trabalho que você tem, que Deus vai te honrar para te pegar do pouco e te colocar sobre o muito. Apenas isso. A vaidade está falando mais no coração das pessoas. A vaidade que eu tinha quando eu comecei a obra. Fui na cozinha da igreja, e aí um pastor na época olhou para mim, estava fazendo a comida da igreja para os internos, para os pastores. Aí virou para mim e falou assim: e aí, Adécimo, quando é que você vai fazer a obra de Deus? Falei: não, pastor, não, eu vou ser missionário, eu vou, sabe, para as nações, eu vou para a África, eu vou para a Índia, sabe, eu vou para esse lugar. Eu vou usar as mesmas palavras, não se escandaliza. Ele olhou para mim e falou assim: meu amigo, para de ser besta. Eu falei assim: mas por que, pastor, irmão? Você acha que Deus vai pegar você aqui, sabendo esse tanto de gente que precisa ser salva, e mandar você lá para um lugar onde você não tem idioma, não tem dialeto? Deus vai levantar o deles lá por enquanto. Você, Deus vai tratar aqui. Eu tentando fugir, então, falei: não, pastor, é verdade, mas é o seguinte, pastor, é que eu não sei muita coisa. Aí ele pegou a colher de pau que ele estava mexendo, bateu assim na beirada daquelas panelas grandes assim, colocou do lado, colocou a mão no chão. Amigo, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. E eu não tive mais como fugir. A minha vaidade era lá, ó, África, Índia, sabe, Camboja, sabe, outros países. A minha vaidade falava aquilo, mas o meu chamado ainda não era esse. Às vezes a sua vaidade é essa: não trabalha com o que tem e fica sonhando com a cabeça lá nas nuvens. Tem que acordar. A vaidade está fazendo isso com as pessoas. Desejar, almejar coisas grandes não é errado, é seu dever. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Almejar, desejar é uma coisa, mas viver com a cabeça no mundo da lua é outra. Daqui a pouco está fazendo a segunda novela com você, Tonho da Lua, né? Está com a cabeça lá em cima, pá, abaixa, desce. Deus, eu preciso concentrar no que está na minha mão. Aquilo que está nas suas mãos, faça-o conforme as suas forças. Aquilo que cabe a mim, pastor, eu vou fazer da melhor maneira possível, porque daqui Deus vai me fazer ser honrado em nome de Jesus. Ele foi, então tem que procurar. Deram a ele um trabalho, cuidador de porcos.
E ainda assim o salário ainda não era bom, porque o desejo dele era comer a comida que os porcos estavam o quê? Aí ele caiu, aí ele entendeu. Aí eu te pergunto, ele se desgarrou ou ele escolheu se afastar? Foi falta de ajuda ou foi posicionamento da parte dele? Ele se posicionou daquela forma. Ele achou que nada lhe sobreviria, como acontece na igreja hoje, irmão. Deus prospera a pessoa, Deus abre as portas para as pessoas, Deus abençoa as pessoas, e daqui a pouco elas estão saindo da igreja e procurando outro canto. Eu vou ser sincero, eu cansei de ver isso. Nossa igreja começou, irmão, praticamente uma igrejinha lá no Rio de Janeiro, onde o próprio esgoto passava dentro da igreja. E o missionário orando, o missionário clamando, o missionário pedindo para Deus levantar pessoas. Chegavam gente, irmão, quebrada, falida, destruída. E de repente Deus ia lá, pegava a pessoa e colocava num lugar de destaque. Daqui a pouco a vaidade entrava no coração. Não, missionário, essa igreja não cabe o meu porte. Qual que é o seu porte naquela época? Não tinha. Não, porque o meu porte é de poltrona, o meu porte é de ar-condicionado, o meu porte, sabe, é de coisas assim diferentes, coisas assim. Ô meu filho, faz isso não. Lembra o que Jó disse? Deus me deu. Continua. É claro que Deus não vai tirar, porque a Bíblia fala que Ele não pode negar a si mesmo. Mas aí você fica desprovido da proteção. Aí vem um devorador, ó, e começa a levar embora. É o carro que fica quebrando. É dentro de casa que tudo começa a queimar. Daqui a pouco, aquele dinheirinho que você estava guardando para fazer algo, construir sua casa, está reparando o buraco, está tapando o buraco. Aí chega agora, final de ano, você fala, meu Deus. Aí quando você vai lá todo feliz, não, porque eu tinha um dinheirinho. Quando você olhou lá, não tem mais nada, acabou. Meu Deus, e agora? Cuidado. O homem aqui, ó, a Bíblia fala que ele escolheu se separar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, faz um contraste. 100 ovelhas, filho pródigo. 100 ovelhas, o homem foi atrás da que se desgarrou? Sim ou não? E o que se afastou, o pai foi atrás? Não. Desgarrar é uma coisa, escolher ficar afastado é outra. E escolher se distanciar é outra. Desgarrar pode acontecer. Pode, como pode. Mas escolher, decidir, então não falta ajuda, irmão. Para essas pessoas, faltam elas se posicionar. Eu não posso me afastar, eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que andar com o meu pastor, eu tenho que andar com a minha congregação, eu tenho que estar na visão do meu povo, da minha igreja. Eu não posso ficar misturando vinho não, porque a mistura de muitos vinhos é embriaguez. O meu ministério tem profeta, o missionário Soares, a minha igreja tem pastor, é o meu pastor. Eu não preciso ficar misturando vinho não. Eu não preciso ficar misturando vinho não. Os meus pastores não são sacerdotes surdos, não são sacerdotes mudos e não são sacerdotes cegos. Então eu não preciso, eu não devo misturar vinhos, porque na mistura de muitos vinhos há embriaguez, na mistura de muita doutrina, sabe, um revela, o outro desrevela, o outro condena, o outro absolve, o outro diz que é pecado, o outro diz que não tem nada a ver. Aí daqui a pouco o diabo vai te levar a uma apostasia espiritual, que você vai falar o seguinte, eu que não vou mais, porque eu não, nem ele sabe o que é certo. Misturou vinho, minha filha, continua misturando vinho, talvez essa mistura de vinho não tenha deixado você criar estrutura, essa mistura de vinho não está deixando você ser quem você é, essa mistura de vinho não tem deixado Deus extrair de você o melhor que você tem. Diga glória a Deus. E saiba que você tem algo especial para ser usado pelo reino. Desgarrar é uma coisa, se afastar é outra. Faltar ajuda é uma coisa. E não vou absolver os pastores, porque às vezes nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Eu falei isso aqui acho que essa semana, ou foi domingo passado, eu disse assim, um pastor uma vez falou assim, gente, não existe igreja perfeita. Mas, se um dia você encontrar uma, faz um favor para ela e para mim. Não entra nela, senão você vai estragar ela. Não entra nela. Não tem.
Nós não somos perfeitos. Pode acontecer de um dia o pastor nem perceber? Pode acontecer de passar batido, o pastor nem lembrar, porque o pastor não lembra de tudo, irmão. Cabe a você lembrar que você tem um pastor. Pastor, eu estou te ligando, eu preciso da tua ajuda, ora por mim. Pastor, eu até quero ir na igreja, mas não estou tendo força. Pastor, me ajuda, faz algo por mim. Mas a pessoa não faz. Entenda, somos pastores, não videntes, não adivinhos. Somos pastores. Somos pastores. Desgarrar é uma coisa, escolher se afastar é outra. Faltar ajuda é uma coisa, falta posicionamento é outra. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.